Muito bom dia, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, seu Povo News, primeira edição no ar ao vivo, são exatamente 8 horas e 4 minutos. Eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9 um pouquinho, levando até você as principais informações desta sexta-feira, deste fim de semana, desse janeiro que finalmente termina, né? Hoje, janeiro interminável, eterno, mas chegamos aqui ao fim do mês, junto com você. Já peço para você deixar aí o seu like, a sua curtida, participar da nossa enquete, porque o assunto principal do Povo News, primeira edição desta sexta-feira, continua sendo o trágico acidente aéreo envolvendo um helicóptero e um avião de locomoção regional nos Estados Unidos. Infelizmente, não há informações sobre sobreviventes e a gente vai trazer também aqui os nomes das pessoas que já foram identificadas. A primeira edição desta sexta-feira continua trazendo, claro, as principais atualizações sobre a colisão surpreendente entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, acidente que aconteceu na noite da última quarta-feira. O desastre ocorreu nas proximidades do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, isso a poucos quilômetros da Casa Branca, né, que é ali o espaço para a chefia do Executivo, e também do Capitólio, em uma área de intenso tráfego aéreo e forte monitoramento. Com equipes de resgate mobilizadas e investigações em andamento, muitas dúvidas surgiram sobre como essa colisão foi possível em um espaço aéreo tão controlado, né, tão vigiado, tão importante para os Estados Unidos, mas infelizmente foi isso o que aconteceu. A gente começa então agora falando sobre quem são as vítimas, patinadores artísticos, os pais de alguns deles e treinadores estão entre as vítimas da colisão entre um avião e um helicóptero nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Segundo o presidente Donald Trump, todos os ocupantes da aeronave e também do helicóptero, 67 pessoas ao todo, morreram nesse acidente. O patinador Spencer Lane é uma das 64 pessoas que estavam no avião. O jovem postou inclusive uma foto da asa da aeronave pouco antes de decolar em Wichita, no Kansas. Dina Han, atleta de patinação artística, ela também fazia parte do Clube de Patinação de Boston. Em 2024, competiu internacionalmente pela primeira vez, abre aspas. Esta foi uma experiência maravilhosa, fiz muitos amigos novos, afirmou ela em publicação nas redes sociais. Outra vítima é Franco Aparício, atleta de patinação artística. Ele fazia parte do Washington Figure Skating Club. Outra vítima é Ina Voislankaya, de 59 anos, ex-patinadora da União Soviética, trabalhava como técnica e colecionou 6 medalhas internacionais representando o antigo bloco ao longo da sua carreira. Ela também morava nos Estados Unidos e treinava o atleta Franco Aparício, infelizmente também uma vítima. Christiane Lane e Jean Han, mãe de atletas, segundo o Skating Club of Boston. Christiane era mãe de Spencer e Jean era mãe de Dina Kina Voliaskaya, 59 anos, ex-patinadora da União Soviética. Ina trabalhava como técnica, colecionou 6 medalhas internacionais representando, repetindo aqui a informação, o antigo bloco ao longo de sua carreira. Ela também morava nos Estados Unidos e treinava, reforçando o atleta Franco Aparício, segundo publicações dele nas redes sociais. Falando ainda sobre Christiane Lane e Jean Han, que são mãe de atletas, segundo o Skating Club of Boston, Christiane era mãe de Spencer e Jean era mãe de Gina. Tivemos aqui então, abre aspas para essa informação desse instituto. Esse acampamento era para jovens patinadores que tinham capacidade de serem campeões no futuro, afirmou o clube em nota. Outra vítima, Aladia Livingston, de 11 anos, conhecida como Lídia.
era a patinadora mais jovem no avião. Ela foi descrita como uma dançarina no gelo em ascensão e, segundo The Skating Lesson, ganhou uma viagem para o acampamento após conseguir um novo parceiro nas últimas semanas. Everly Livingston, de 14 anos, também era patinadora e irmã de Alídia. A adolescente era, abre aspas, tímida e reservada em comparação com a irmã, mas já ganhou títulos de campeã regional nos níveis intermediário e juvenil, informou o The Skating Lesson. Everly Livingston, então, só reforçando, 14 anos, irmã dessa patinadora. Vamos dar sequência aqui à lista, né, de outras vítimas dessa tragédia. Donna e Peter Livingston, pais de Alídia e Everly, o casal, composto por uma funcionária da empresa de mídia e tecnologia Comcast e um corretor de imóveis, dividia a rotina entre trabalho e os Estados Unidos. 2 comissários de bordo também estavam nessa aeronave. A Associação dos Comissários de Boston, AFA-CWA, na sigla em inglês, divulgou um comunicado para lamentar as mortes desses profissionais. Copiloto e piloto do avião também já foram identificados. Sam Lilley, de 28 anos, era o copiloto da aeronave, segundo informou o pai dele, Timothy Lilley, a Fox 5 Atlanta. Os amigos do piloto, Jonathan Campos, de 34 anos, também lamentaram a morte dele nas redes sociais. Mais atletas que estavam no avião também já foram identificados. São eles Edward ou Eddie Zul, Angela Young, Sean Kay, Briley Bayer, Corey Reynolds e Olivia Efter. O técnico Alexander Kisanov é outra vítima. Os pais de Corey Reynolds, Stephanie e Roger também estavam nessa aeronave, divulgou o The New York Times. O Andy Joe Sheffer também morreu nesse acidente aéreo. Os amigos dela iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudar nas despesas do funeral e também auxiliar o marido e 2 filhos dela de 1 e 3 anos de idade. Arsas Hussan Haza, de 26 anos, estava no avião. Ela tinha mestrado em saúde pública pela Universidade de Colômbia e conseguiu emprego em um grupo de consultoria em Washington, capital dos Estados Unidos. 7 amigos que voltavam de uma viagem de caça a patos nas florestas do Kansas também morreram. A identificação de 2 deles já foi confirmada por parentes. Michael Stovall, de 40 anos, e Jesse Pitcher, 4 trabalhadores da área de tripulações, também estavam no avião. Os nomes ainda não foram identificados. 8h11. Outra informação importante: as caixas pretas do avião que caiu no rio Potomac foram recuperadas já na noite desta quinta-feira. Todo o material foi enviado para análise e um relatório preliminar deve ser divulgado em até 30 dias. São um gravador de voz da cabine e um gravador de dados de voo. Novos detalhes indicam que o helicóptero pode ter voado fora da rota aprovada e que a equipe de controle de tráfego aéreo não operava em condições normais no momento do acidente. Inclusive, se fala de poucas pessoas na torre na hora do acidente. O presidente Donald Trump prometeu uma investigação completa e anunciou mudança na Agência Federal de Aviação, incluindo a nomeação de um chefe interino para supervisionar a resposta ao caso. Inclusive, há promessas de reforçar a equipe de controles de voo. A fuselagem do avião comercial da American Airlines se dividiu em 2 partes, segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy. Ele afirmou que o corpo do avião estava invertido e foi espatifado. A equipe de buscas encontrou partes do avião em 3 seções diferentes. O secretário de Transportes também informou que o trabalho para recuperar esses destroços no rio Potomac ainda está em andamento. Claro que a prioridade são as pessoas. À medida que ocorrer essa recuperação da fuselagem da aeronave, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes vai começar a analisar, fazer parceria com a Administração Federal de Aviação, com todas as informações que temos para obter melhores resultados possíveis para o povo americano, declarou ele em relação a essa investigação que está só no início.
Nas redes sociais, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes compartilhou o momento em que recuperaram as caixas pretas e escreveram que os gravadores estão em laboratório para análise. Vai ser um conteúdo muito importante para, de fato, as autoridades esclarecerem o que pode ter acontecido nessa tragédia. Mas já há algumas informações preliminares. Um relatório inicial da Administração Federal de Aviação, a FAA, órgão do governo federal responsável pela aviação civil nos Estados Unidos, apontou que a torre de controle do Aeroporto Internacional Ronald Reagan estava com a equipe insuficiente no exato momento da colisão, inclusive com pessoas tendo que fazer duas tarefas ao mesmo tempo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal The New York Times, o documento interno da FAA revelou que o controlador responsável pelo tráfego aéreo dos helicópteros também estava encarregado dos pousos e decolagens de aviões comerciais. Vejam só o absurdo. Essa sobrecarga de funções contraria totalmente a prática habitual em que essas tarefas são divididas entre dois operadores. Além disso, o relatório destacou que a torre de controle do aeroporto enfrenta problemas de falta de pessoal há vários anos, então não é um problema novo, uma tragédia que com certeza poderia ter sido evitada. O acidente envolveu um Bombardier CRJ-701, operado pela PSA Airlines como American Airlines 5342, que estava em fase de aproximação final para o pouso vindo de Wichita, no Kansas. O avião colidiu com o helicóptero UH-60 Black Hawk do Exército dos Estados Unidos, que realizava um treinamento noturno, né? Outro fato estranho, um treinamento à noite, onde a visibilidade é prejudicada, ali numa área tão sensível, né? E enfim, tão necessária para pousos e decolagens. Talvez seja um procedimento aí que precise ser repensado pelas autoridades norte-americanas. E para a gente discutir mais e tentar, de alguma forma, entender o que aconteceu nessa tragédia em Washington, D.C., a gente conversa agora com o advogado de direito aeronáutico, Beni Balabran. Beni, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Trouxe aqui algumas informações que talvez, né, está tudo ainda no campo da hipótese, possam ajudar a gente a entender o que aconteceu. Ponto 1, sobrecarga nos funcionários dessa torre, né, de vigilância, né, de acompanhamento dos voos. Um controlador só para dar conta de atividades de helicópteros e aviões. Talvez seja aí o principal e grande erro e talvez, né, a explicação, ainda precisamos saber o conteúdo da caixa preta, mas pode aí de alguma forma ter havido uma falha de comunicação, o controlador não conseguiu falar com os pilotos do helicóptero, enfim, deve ser provavelmente algo nessa linha. Talvez a única coisa que explique esse helicóptero sair em direção ao avião e se chocar com ele. Muito bom dia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês, infelizmente para falar de mais um acidente aeronáutico. Mas, como eu já falei em muitas outras entrevistas, até mesmo aqui no jornal, o acidente aeronáutico ele nunca advém de um só fator, né? E até que todos os relatórios estejam prontos, todos os procedimentos investigatórios, qualquer afirmação pode ser muito tendenciosa, até pelo número de mortes e o respeito que tem que ter pelas vítimas e seus familiares. Agora, tem uns detalhes nessa circunstância que às vezes nos levam a um ponto cego na análise da situação e que devem ser considerados. Então, por exemplo, nós temos aí a questão do corpo técnico ser insuficiente naquele dia para lidar com a orientação das torres, dos controladores de voo. No entanto, ontem mesmo foram liberados áudios, né, da comunicação com a torre e a aeronave, o helicóptero do Exército, ele foi devidamente advertido sobre a aproximação do avião. Ele confirma que o avião está em campo de visualização, ele confirma a orientação, né, para desviar da aeronave e ainda assim colide, né? Quanto à questão da trajetória, como já foi dito aqui em outras oportunidades, todo plano de voo ele é previamente autorizado. Então o avião ele estava cumprindo um plano de voo
num aeroporto que é extremamente movimentado, espaço aéreo mais vigiado do mundo, tanto um aeroporto que comporta tanto aeronaves privadas quanto aeronaves militares. Então não é uma situação corriqueira, não é uma situação normal, nem passível de erro. Então, a partir do momento que a aeronave tem a rota dela programada, ela está se aproximando já para pousar, não caberia nada a esse piloto no sentido de estar cumprindo uma trajetória que não foi devidamente autorizado, que não era de conhecimento ali dos controladores de voo, assim como a rota da aeronave militar também é uma rota padrão. E aparentemente ela estava em treinamento. Não tinha nada de errado com a rota das aeronaves. E a partir do momento que o controlador conseguiu acionar a aeronave militar, avisar da aproximação, nós temos nas características peculiares de cada tipo de aeronave. Um helicóptero, ele tem uma mobilidade aérea muito maior que um avião, né? Não é à toa que ele para no ar e tem condição de se movimentar para os lados com muito mais precisa, com muito mais eficácia. Então, a partir do momento que o controlador, ainda que a equipe fosse insuficiente, ele conseguiu alcançar o objetivo dele, que era alertar o piloto, que é um piloto do Exército, capacitado, confirmou a orientação e tinha tempo para desviar, a partir desse momento a responsabilidade passou a ser do piloto, claro. Então nós temos agora que aguardar os procedimentos investigatórios, até mesmo da FAA, dos órgãos internacionais de investigação aérea, para sabermos se houve alguma complicação mecânica ou alguma imperícia, imprudência do piloto que não conseguiu ali desviar a tempo por algum motivo. Mas esse, sim, ele recebeu a orientação, sim, ele confirmou a visualização da aeronave e até o momento não temos motivos para crer que possa ser atribuída a responsabilidade nem ao piloto do avião e nem mesmo ao controlador de voo, ainda que a equipe fosse pouca para aquela operação, uma vez que a informação, que é o principal fator, foi cumprida. Beni, você acabou de falar, né? Houve a comunicação com o piloto do helicóptero, ele inclusive respondeu, mas não mudou a trajetória. No momento em que o avião já estava, né, ali em posição de pouso, haveria a possibilidade do avião mudar a rota, caso esse controlador tivesse falado também com os pilotos dessa aeronave, ou já é aí uma manobra impossível de ser feita nas condições que o avião já se encontrava? Para responder essa pergunta, precisamos aguardar os laudos técnicos para entender a questão de proximidade. De qualquer forma, entra na seara do que eu expliquei sobre a mobilidade das aeronaves. É muito mais difícil para um avião mudar a rota de voo dele ou fazer uma manobra para se desviar de uma outra aeronave do que um helicóptero militar que tem a possibilidade de parar no ar e se deslocar com muito mais eficácia para os lados e até se desviar de uma forma muito mais rápida de um objeto que esteja projetado ali no espaço aéreo. E nós estamos falando de uma aeronave militar, um dos maiores exércitos do mundo, são profissionais extremamente capacitados. Então, ainda que o operador pudesse falar também com o avião, com o helicóptero, ali ele fez uma escolha. E os dois profissionais são extremamente capacitados. Acredito que até a aeronave militar, pelo caráter militar que ela tem até uma responsabilidade maior na situação, né, tendo em vista justamente a aeronave que está pilotando, por quem está pilotando e no espaço aéreo em que ele se encontra. Então, se era possível para o piloto, eu acredito que isso fica irrelevante, porque para o tipo de aeronave é muito mais difícil esse tipo de desvio e o controlador alcançou o objetivo final dele, que era alertar a aeronave que tinha mais responsabilidade ali naquela circunstância, maior capacidade de se desviar e, com certeza, poderia essa aeronave ainda estar num campo de visualização do piloto do avião, que seria muito mais difícil para ele se esquivar do que o contrário, para a aeronave militar, que já tinha confirmado a visualização do avião. Muito bem, 8h20.